João, mas e como que você chegou aí, né? Porque eu entendi que você não fez uma carreira de RH, né? Hoje você está aí na Diadema em RH, mas como é que você fez essa trajetória? Isso aí. Bom, eu fiz a minha formação acadêmica, né, inicial foi em Direito. Eu me formei em 2006 e, assim, tinha como... eu digo que tinha porque a paixão mudou, o carinho ficou, mas a paixão mudou, né? Tinha como uma grande paixão advogar. E tirei meu AB, fiz uma pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho, fiquei aproximadamente 6 anos advogando, sempre do lado da empresa, né, do lado do empregador, e isso foi despertando, né, mesmo que de bastidor, principalmente quando você vai tendo contato com os prepostos, quando você vai juntando documentação. Eu sempre tive uma curiosidade de olhar tudo aquilo e falar assim, caramba, será que não tinha nada no preventivo? Será que não tinha nada que a empresa, enquanto organização, poderia ter feito para minimizar esse risco? Então, eu sempre tive essa curiosidade de entender a dinâmica corporativa atrás, que mais para frente acabava gerando um processo trabalhista. É claro que, infelizmente, muita empresa assume o risco, vai para cima e faz mesmo, consciente, mas eu pensava em algumas situações que devia ter alguma coisa por trás que poderia ter sido trabalhada. E em 2012, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa multinacional, no segmento de pneus, eu trabalhei na Bridgestone, e no meu processo seletivo lá, eu trabalharia como analista de relações trabalhistas sindicais, já numa proposta de tirar os 2 pés do contencioso, até porque é uma empresa que tem uma estrutura de departamento jurídico e tudo, então não teria um trabalho de advogado, um trabalho com jurídico contencioso, mas ainda teria um viés de você trabalhar um pouquinho, né, questões legais, em especial no que diz respeito à relação com o sindicato, acordo coletivo de trabalho, tudo mais. Achei muito interessante, eu acho que desde sempre, mesmo tendo a paixão pelo direito, pela advocacia, eu acho que desde sempre eu tive muita vontade de entrar para trabalhar em uma organização. Eu acho que até veio um pouco aí do histórico do meu pai, que trabalhou muitos anos também numa multinacional, então cresci olhando o mundo corporativo e se fosse por via jurídica, né, para trabalhar no departamento jurídico ou até por uma outra oportunidade, eu acho que faria muito sentido. E assumi, né, esse desafio de já tirar os pés do contencioso e sabendo claramente que não trabalharia mais com isso naquele período, e fui conhecer um pouquinho de recursos humanos dentro de uma equipe realmente muito grande, com muitos profissionais competentes, multidisciplinariedade de áreas, né? Então, eu cheguei, por exemplo, eu achei até engraçado hoje falar isso, mas assim, para mim, área de remuneração e área de folha de pagamento, para mim era a mesma coisa, porque assim, você faz 5 anos, não vê. Então eu falava, não sei o que é a área de folha, não, folha é onde vai lá mais para frente fazer o processamento, a remuneração tem um papel mais estratégico. Não tinha realmente um background técnico de recursos humanos como um todo, né? E eu fui, assim, amparada por profissionais extremamente competentes, muito receptivos, que me ajudaram. Fui aprendendo na prática muita coisa, mas ainda inserida em relações trabalhistas e sindicais. E num dado momento, assim, eu considero que eu tenho um perfil inquieto e muito criativo. Eu sei que criatividade é um dos meus pontos fortes, embora às vezes até acaba sendo um sabotador, mas é um ponto forte na maior parte das vezes. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, será que a gente não consegue manejar de uma maneira melhor as medidas disciplinares que são aplicadas aqui? Porque a gente tinha algumas demandas de apoiar a liderança por uma questão de suspensão, advertência, até ensinar que situações poderiam redundar numa justa causa. Sempre desafiador. Né? E assim, eu falei, poxa, não dá só para a gente falar que é assim, o assado. Eu pensei, vamos tentar entrar de uma maneira mais lúdica com essa liderança, para que eles entendam que o manejo da medida disciplinar ele pode ser mais simples do que eles imaginam. E nessa eu bolei, na época tinha uma business partner da área industrial, bolei com ela já ia fazer um workshop com toda a liderança, e eu entraria num período de 1h30 para fazer um treinamento com essa liderança para falar de medida disciplinar. Eu falei, poxa, público aqui majoritariamente masculino, sei que o pessoal joga bola junto no Grêmio, sei que assunto de corredor é futebol. Falei, vou fazer uma analogia da medida disciplinar com o jogo de futebol.
E aí eu preparei uma apresentação visualmente atrativa, fui falando o que era falta apitada no jogo, que poderia ser uma advertência verbal, ou até uma situação de você fazer uma advertência por escrito, o que seria a suspensão, né, que popularmente no ambiente de Fabril se chama gancho, né, a gente sempre escuta o que é o gancho. Poxa, o gancho pode ser um cartão amarelo, e, poxa, tirei do jogo, né, o que aconteceu? Tomou cartão vermelho, o que acontece? Então, a gente fazendo essa equivalência, né, e eu fui pegando vídeos até de situações de futebol mesmo, inclusive um vídeo que quem é um pouco mais sênior e gosta de futebol, talvez se lembre de uma situação que o Edmundo fez um xingamento enorme com o Romário, ficou um bate-boca entre eles, assim, há muito tempo atrás. Eu também amo futebol, tá? Então foi fácil fazer. Dois, né? Somos parceiros de times opostos, mas que gostam muito do esporte. E aí eu montei tudo isso, gente, eu falava lá na frente, eu via, assim, os olhinhos, assim, tipo, sabe, agora eu entendi. Conectava, né? Conectava, o pessoal, poxa, fez sentido agora, né? Então é por isso que o RH chega e fala que eu pesei a mão quando eu dei a suspensão, ou é por isso que eu só dei uma advertência e depois o RH chegou e falou assim, opa, isso aqui é grave. Então, assim, foi muito bacana enxergar, né, ao quanto que as pessoas compreenderam, né, essa liderança. A gente estava falando de um público bem grande, mais de 50 líderes, e ao mesmo tempo pensando um pouquinho, né, na minha carreira, naquele momento, eu falei, poxa, me sinto muito confortável numa sala de aula, adorei essa experiência e principalmente esse momento mágico que você que faz sala de aula com certeza vivencia muitas vezes, que é você ver as pessoas comprando, sentindo que aquilo fez sentido. E você sente isso, você fala, uau! Aí arrepia, né? Você já sente assim. Reenergiza a gente, arrepia. Boa. Aí você fala assim, tá acontecendo alguma coisa aqui. E foi tão bacana, foi tão legal, que depois essa business partner me chamou para fazer outras parcerias com ela, para a gente chegar para a liderança de fábrica e trazer aí outras iniciativas, né? E a gente foi uma série de oportunidades. Quando eu vi, eu já não estava mais em relações trabalhistas. Eu já estava trabalhando já como analista, né, na área de business partner da fábrica, com muita oportunidade de desenvolvimento. É lógico que a gente sempre acaba lidando com outros subsistemas de RH, mas eu sou apaixonada e suspeita, eu gosto da parte de desenvolvimento, eu sempre puxo uma sardinha para falar um pouquinho mais, né? E aí, uma das entregas que eu fiz, uma das últimas entregas que eu fiz como analista ali na área de business partner, foi um programa de desenvolvimento da liderança que eu tenho um carinho enorme, chamado FERA, em que cada letra desse programa, né, significava um pedacinho de um módulo que a gente levaria toda a liderança industrial para trabalhar. Então, o F falava de desenvolvimento de fortalezas, o E da estratégia que o líder precisa ter, independentemente de uma posição mais próxima do chão de fábrica ou até mais próxima da alta liderança. O R falaria de respeito, né? Então, através do feedback, através de uma postura, né, muito ativa, e o A falaria da atitude esperada do líder. Então, essa letra fera tinha até um logotipo de um leão pulando por um pneu, então tinha toda essa pegada da garra, então a gente conseguia, sempre analogias. Eu acho que uma das coisas até que eu me identifico muito com o estilo do Matarazzo é exatamente você, né, Matarazzo, você usar bastante analogia, e eu acho que a gente consegue traduzir muitos conceitos com isso. E o FERA foi super bem recebido, foi replicado depois com outras áreas e colocou realmente a liderança de uma maneira relativamente simples, numa energia em comum em prol daquilo que era importante para a organização no momento. E aí, com isso, né, falou, poxa, aí eu já estava realmente com os 2 pés em sala de aula, já estava pensando no começo, meio, fim do desenvolvimento. Passou a fazer muito sentido estar realmente dentro da área de RH, no guarda-chuva de desenvolvimento. Tive a oportunidade, então, de entrar, né, em DO. E aí, assim, não só porque antes, quando você está como BP, você acaba sendo até cliente interno de subsistemas de RH. Então, eu passei a ser dona, realmente, dos processos dentro
de desenvolvimento organizacional, que abriu para mim um leque muito bacana de iniciativas que se conectam muito, né, com a sala de aula. Então, comecei a trabalhar diretamente com pesquisa de clima, com avaliação de desempenho, plano de sucessão, e aí a gente, processo de coaching. E cheguei no momento da minha carreira que foi importante buscar aquela bagagem técnica que eu ainda não tinha. Então, eu busquei uma pós-graduação em psicologia organizacional e gestão estratégica de pessoas. Era uma bagagem que eu já estava aprendendo muito no on the job, mas eu senti a necessidade de ter a técnica e fiz uma formação em coaching para poder realmente ter uma ferramenta a mais para me auxiliar no desenvolvimento.